Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tech for All, com foco no concurso da SERP. Hoje nós vamos falar sobre a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei brasileira que é conteúdo que está vinculado à LGPD dentro dos conteúdos da SERP. Olha lá, Lei de Acesso à Informação, LAI, né, como sigla. Entendendo a LAI, como que ela vai funcionar, vai atuar? A lei é a 12.527, que foi sancionada pela Presidenta da República em 18 de novembro de 2011. Foi a Dilma Rousseff que sancionou a Lei de Acesso à Informação. Qual a ideia geral da Lei de Acesso à Informação? É que o direito constitucional de todo cidadão de acesso aos dados e informações públicas e quaisquer dispositivos aplicáveis aos três poderes: Estados, União, Distrito Federal e os municípios. Ou seja, em outras palavras, é que nós, cidadãos, temos direito de acesso à informação do governo. Como assim? Essa lei é a lei que desencadeou nos portais de transparência, onde o governo deve prestar contas à população, a todo cidadão, dos seus gastos, né? Do que ele gasta, onde ele investe o nosso dinheiro enquanto cidadão. A lei basicamente diz que nós temos o direito de acesso a essa informação. Tá? E por quê? Né? O importante, isso foi importante para a consolidação democrática do Brasil e também como sucesso das ações de prevenção à corrupção. Tá? Entra no bloco de combate à corrupção. Então, todo município, estado e o governo federal tem um portal de transparência onde eles informam onde é investido o dinheiro do cidadão. E no Brasil, o acesso à informação pública ele foi previsto na Constituição Federal, no inciso 33, capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, e isso dispõe o quê, simplesmente, constitucionalmente falando? Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de lei sob pena e responsabilidade, ressalvas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A Constituição também trata do acesso à informação pública no artigo 15, 5, artigo 5, inciso 14, artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, e no artigo 206, tá? Esses são os dispositivos que a lei aborda ao acesso às informações e estabelece os requisitos mínimos para a divulgação dessas informações, bem como o procedimento para facilitar e agilizar o acesso a qualquer pessoa. Para saber mais, né, sobre a lei de acesso à informação no Brasil, previsto em Constituição, aqui nós temos a própria lei e o site da Lei de Acesso à Informação, o mapa da lei, a legislação e o programa Lei para Todos. Estamos diretamente no site do Planalto do Governo, onde a lei geral, a lei de acesso a dados foi especificada. Então, Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Tá? Qual que é a ideia central dela? Ela vai regular o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º, no artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, alterando a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e revogando a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005,
e os dispositivos de lei 8.159, de 8 de janeiro de 91, e dá outras providências. O que ela sanciona? Quais são as disposições gerais? O artigo 1º, procedimentos a serem observados pela União, os Estados, o Distrito Federal e o município, com o objetivo de garantir o acesso às informações previstos. Tá? E daí ela descreve quem se subordina a esta lei. Tá? Artigo 2º, onde é aplicada? Nas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização das ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento mediante subvenções sociais, contratos de gestão, termos de parceria, convênios de acordo, ajustes ou outros instrumentos. O parágrafo único dessa lei é: a publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput, citadas na lei, refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação sem prejuízo das prestações de contas que estejam legalmente obrigadas. O artigo 3º, assegurar o direito fundamental do cidadão ao acesso à informação e este acesso deve ser executado em conformidade com os princípios básicos da administração pública. E daí ele descreve as diretrizes que vocês terão na descrição desse vídeo o link e poderão fazê-lo estudando de forma mais aprofundada. A ideia, para não ficar muito maçante, é falar do conceito geral para a gente ter condições de analisar as questões, tá certo? Se certa, se errada, que é uma prova de concurso baseada em asserções, e cabe a nós avaliar se está correto ou incorreto, certo ou errado. O capítulo 2, ele detalha do acesso à informação e a sua divulgação. Cabe aos órgãos públicos, o poder público, assegurar a gestão transparente da informação. Como eu já disse anteriormente, essa lei permitiu a abertura ao portal da transparência, né? Nós temos os portais de transparência onde constam os gastos governamentais, né? Acesso às informações dos gastos do governo. Direito a obter orientação e procedimentos do acesso, onde encontrá-la e obter, né, como obter a informação. O capítulo 3, o procedimento de acesso. Qualquer interessado poderá apresentar o pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades referidos no primeiro artigo de lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Ou seja, todos nós temos o direito de solicitar às instituições quaisquer informações, desde que, quando a gente estabelece o pedido, nele nós devemos nos identificar e informar por qual razão a gente precisa e quer acessar aquela informação, principalmente se ela for dependendo do seu conteúdo. A seção 2 aborda os recursos, né, do capítulo 3º, procedimento de acesso. Capítulo 4, das restrições de acesso. O que está restrito? Em linhas gerais, o artigo 21, ele diz que não poderá ser negado o acesso à informação necessária à tutela judicial, administrativa e de direitos fundamentais. O parágrafo único descreve as informações ou documentos que versem sobre conduta que impliquem a violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos ou a mando de autoridades não poderão ser objeto de restrição de acesso. A classificação da informação, o grau, o prazo de sigilo, são descritos no capítulo 4, seção 2. São considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações
de acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa da soberania ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco negociações ou relações internacionais, pôr em risco a vida ou a segurança ou a saúde da população, risco elevado de estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, prejudicar ou causar risco a planos e operações estratégicos das Forças Armadas, risco de pesquisa, desenvolvimento científico-tecnológico, bem como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Comprometer atividades de inteligência, bem como investigação e fiscalização em andamento relacionados com a prevenção ou repressão das infrações. E isso quando se fala numa informação que tenha exija algum tipo de sigilo ou restrição, você pode ter acesso, só que você tem que respeitar um prazo. Provavelmente, quando aquela informação ela puder ser divulgada. Provavelmente não. Sim, nesse caso, né? Nessas condições. O artigo 24. É imprescindível a segurança, ela poderá, se ela atingir um grau de segurança, ela é ultra secreta, secreta ou reservada. Daí, neste caso, ela não é divulgada, ela vai ser restrita. A proteção e controle das informações sigilosas é descrita na seção 3, onde o artigo 25 diz que é dever do Estado o acesso à divulgação das informações sigilosas produzidas por seu órgão e entidades, assegurando a proteção desde que siga algumas regras, né? São 4 os procedimentos de classificação e reclassificação e desclassificação da lei, as informações pessoais, e o capítulo 5 fala das responsabilidades, que consiste em o artigo 32, ele estabelece condutas ilícitas que ensejam a responsabilidade do agente público ou militar, tá? Se for feita qualquer ação que não siga a lei, tá? Pessoa física ou entidade privada que não cumprir, né, deixar de cumprir com o que estabelece esta lei, sofrerá advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação, no caso de CNPJ, no caso de contrato com o governo, impedimento de contratar a administração pública por 2 anos. E a declaração, ela não pode declarar-se idônea ou licitar ou contratar a administração pública até que seja promovida a reabilitação ou a aplicação depois que ela cumprir com a penalidade. O capítulo 6, ele estabelece as disposições finais ou transitórias, tá? Onde o artigo 35 ele foi vetado, deixa eu ver aqui. O 36, o tratamento da informação sigilosa resultante dos acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes nos próprios instrumentos que o descrevem. Bom, se você achou que esse conteúdo agrega, né, deixe seu like, compartilhe com os colegas e vamos ajudar esse canal a crescer. Em seguida, até será publicado as questões da Serpa referente a esse conteúdo. Até mais.